serviu de aprendizado, mas eu preferia ter ficado sem aprender. Será que toda experiência ruim é válida? É com essa reflexão que eu começo a conversa de hoje com a superpsicóloga Suelen Berlanda. Boa tarde, Suelen, minha linda, tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todos de casa. É um prazer estar aqui novamente falando sobre esse tema. Imagina, o prazer é todo nosso, viu? Suelen, de fato, a vida não é o quê? Não é aquele arco-íris, né? Nem sempre as coisas vão bem do jeitinho que a gente quer e tá tudo certo. As coisas darem errado faz parte também, é isso? Sim, imagina, com o tanto de coisas que a gente tem que lidar hoje em dia, né, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. É natural que algumas coisas não saiam tanto quanto nós planejamos, né? E lidar com essas coisas também faz parte da nossa evolução. Imagina se as coisas estivessem sempre do mesmo jeito, dando certo. Como se a nossa vida fosse igual a da Barbie. Acordando, sorrindo, dando bom dia, plenas, né? A gente não precisaria evoluir ou ir atrás de novos desafios, né? Então tudo isso faz parte, sim. Agora aqui, Suelen. Levar as experiências ruins como aprendizado é uma maneira de reduzir os danos, de trazer mais conforto, talvez? Nós podemos falar, né, que esse aprendizado desses desafios que acontecem na nossa vida vem justamente para que a gente aprenda, talvez, a não passar por isso novamente ou a uma maneira, né, de sofrer menos. Então, essa redução de danos aí que a gente chama é válida, sim. Não daquela maneira que a gente às vezes ouve por aí falar como se fosse romantizando um sofrimento, né? Mas de que se a gente passa por alguma coisa que não foi tão legal, interessante que a gente pense, aquilo não me serviu, posso fazer de maneira diferente, né? Para que aí a gente consiga fazer de outro jeito. Mas isso não quer dizer que não vá doer, né? Isso que a gente tem que deixar claro. Por exemplo, assim, uma experiência ruim, por mais que você fale, serviu de aprendizado, não quer dizer que lá dentro, no seu íntimo, você não sentiu aquela dor, porque vai sentir de um jeito ou de outro. Isso, a gente tem que tomar o cuidado de não invalidar a dor, né? Então, validar essas experiências e procurar compreender o que eu tô sentindo, o que aquela experiência, né, que não foi tão boa assim, me fez sentir. Nomear os sentimentos para que a partir dessa nomeação, a partir dessa identificação, eu consiga fazer algo a respeito, né? E não invalidar e achar que tá tudo bem, até porque isso pode trazer um prejuízo maior ainda, né? Entendi. E assim, muitas pessoas podem estar se perguntando também, mas Patrícia, comigo é uma sequência. Acontece uma coisa ruim, uma experiência ruim, é aprendizado. Na sequência já vem outra coisa ruim de novo e essa sucessão de situações difíceis. Como lidar com tudo isso como aprendizado? A partir do momento em que a gente identifica essas situações, né, que a gente torna isso consciente na nossa vida, a gente acolhe aquele sofrimento, a gente tenta entender aquele sentimento que está presente ali no momento. Esse acolhimento, ele faz parte, né, do ser humano. Assim como a gente acolhe um amigo que está passando numa situação não tão legal, né, não tão boa, então a gente também precisa acolher a nós mesmos, né, e para que a gente possa lidar com isso de uma maneira, como a gente falou ali, com redução de danos, né? Não tão ruim. Então, acolher, identificar o que está acontecendo, para que daí, a partir disso, a gente consiga pensar em algo, ou inclusive até pedir ajuda, né? Em alguns casos que a gente não consegue lidar sozinho. Com certeza. E quando, às vezes, tem aquela coisa da maré, né? Parece que a pessoa tá numa maré em que as coisas não estão saindo do jeito com que ela planejou, com que essa pessoa gostaria. Nessa hora, o que vale é talvez parar, respirar fundo, reavaliar o caminho, fazer uma pausa. Exatamente, rever algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, né, nessa sua trajetória. Aquilo que está acontecendo, será que tem alguma relação com o seu comportamento? Com a sua maneira de lidar com as coisas que estão acontecendo na sua vida? Ou talvez a maneira com que você permita que os outros, né, tratem a você?
no trabalho, em vários ambientes, né? Sim, Aí a sim. gente pega, né, os ambientes, na família, na escola, no trabalho, né, com os amigos, e faz uma autoanálise. Um pouco de autoconhecimento, né, um pouco de reflexão, talvez seria importante para entender, né, onde está a raiz, quem sabe, desse problema, quando é uma sucessão de coisas acontecendo. Às vezes não tem uma causalidade entre elas, né? Mas muitas vezes está relacionado ao nosso comportamento, traumas, coisas que a gente já passou, né? E como é difícil, às vezes, a gente faz essa autoanálise, né? Porque parece assim que as horas vão passando, os dias vão passando, as coisas vão acontecendo e as pessoas, nós, né, como um todo, a gente tá tão no automático, tão na rotina, né, Sueli, que as coisas vão acontecendo, você não vai se dando conta, às vezes você não para pra fazer essa reflexão e pra olhar pra dentro de você, e isso pode prejudicar lá na frente. Exatamente. É como se nós precisássemos de alguns rituais. A gente precisa, em alguns momentos, parar para perceber se aquilo ainda faz sentido para mim. Essa amizade ainda faz sentido para mim? É uma amizade que me machuca? É uma amizade que não me faz tão bem? Aquele trabalho, né? Será que toda segunda-feira eu acordo para ir trabalhar? Eu tô, né, minimamente motivada? Eu entendo, né, os motivos que eu tenho para aquilo ali? Ou é algo que tá me gerando um adoecimento? Então, refletir, né, se as coisas ainda estão fazendo sentido para nossa vida, assim como relacionamento, né, um casamento. E situações que possam traumatizar, porque assim, toda situação vai trazer algum tipo de trauma para as pessoas. Olha, como é que funciona isso? Quando a gente pensa num trauma, né, existe aquele que vai trazer uma marca, algo físico, né, ou aquele trauma emocional. Dependendo da situação, isso pode se agravar, né? Existem, assim, níveis que a gente chama, né? Como um abuso, um acidente, algo nesse sentido, né? Mas tudo, de certa forma, deixa uma marca em nós. Por isso que é importante a gente tentar perceber qual o grau de sofrimento que essa situação me trouxe, consigo resolver sozinho, não consigo, preciso pedir ajuda, né? Porque dependendo do tipo de trauma, dependendo do tipo de situação mesmo, né? A gente precisa de ajuda de profissionais, né? Pra estar resolvendo, porque só acolher aquele sentimento, só acolher aquele momento não é suficiente na maioria das vezes. E daí fala-se muito também naquela questão de ressignificar, né? De traumas e situações e, né, indesejáveis, todo mundo vai passar várias vezes, né, na vida, mas daí você ressignificar. Esse ressignificar muitas vezes precisa dessa ajuda de um profissional. Exatamente. Olhar para aquela situação com um outro olhar, né? No momento que acontece, é muito difícil a gente pensar em ressignificar ou até em ter, né, um comportamento que a gente chama ali de assertivo. Às vezes a gente precisa, né, esperar um tempo passar, procurar uma ajuda, né, para depois pensar melhor sobre aquela situação, né, para daí superar algumas coisas e ressignificar, olhar para aquilo de uma maneira diferente. Perfeito, Sueli. Muito obrigada, minha linda, pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, já manda um direct para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Meu Instagram é Suelen Berlanda. Por lá eu abordo alguns temas, né? Então, sintam-se à vontade para me procurar. Perfeito. Excelente semana para você. Até a próxima. Para você também. Obrigada. Vamos seguindo por aqui, gente. Olha só, ontem, dia 18 de fevereiro, foi o Dia Internacional da Síndrome de Asperger. E você sabe o que é isso? Quais são as características e como identificar? A gente responde aqui no Vitrine para vocês. Olha só. A síndrome de Asperger faz parte do chamado transtorno do espectro autismo. É um distúrbio do desenvolvimento que afeta a forma como o cérebro processa as informações. A diferença entre os transtornos é o grau dentro do espectro autista, já que é possível ter pessoas com o transtorno com apenas pequenas dificuldades de socialização, até indivíduos com afastamento social, deficiência intelectual e dependência de cuidados ao longo da vida. Pessoas com Asperger geralmente processam detalhes adicionais ao seu redor e possuem grandes habilidades em observação e ordem detalhadas, processando muito mais os sentidos, fazendo com que cores, sons e cheiros pareçam mais brilhantes, mais altos e mais fortes.
Portanto, as crianças com síndrome de Asperger geralmente desenvolvem habilidades de linguagem apropriadas para a sua idade, enquanto as com outro grau de autismo podem ter dificuldades para falar ou apresentar atrasos no desenvolvimento da linguagem. Ou seja, essa síndrome pode ser chamada de autismo leve ou autismo nível 1 pelos especialistas. Ela provoca os mesmos sintomas do autismo clássico, mas em uma escala menor, o que vale de alerta para que você fique atento ao desenvolvimento da sua criança e procure ajuda profissional se for preciso.